Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa aqui na nossa Ubra TV. 48 HF, 48.1 sinal digital. Você nos acompanha via Facebook, nos acompanha em ubratv.com.br, canal 21 da NET. Daqui a pouco vamos falar bastante da decisão da Liga dos Campeões. Chegaram os dois melhores? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir também a sua análise. Daqui a pouco estaremos recebendo nossos convidados especiais, professor Enio Kaufmann, Serginho Schiller, já estão aqui nos corredores do nosso Cadeira Cativa. Hoje debatemos bastante com o Haroldo Santos, com o Dr. José Aquino Flores Camargo, com o Thiago Dimmer, a situação de um novo Inter. Será que o Antônio Carlos Zago vai reconsiderar e não vai colocar mais 3 volantes? Será que vai voltar o esquema com 2 laterais, com o Iago sendo titular, compondo junto com o Wendel? Será que Fabinho, que foi experimentado, será ressuscitado? O Internacional pode jogar no esquema 4-1-4-1? Será que Sacha retorna a titular? Tudo isso o Internacional tem treinado nesta semana importantíssima de estreia na Série B contra o Londrina no Estádio do Café, sábado, 4h30 da tarde. O Grêmio joga no domingo às 19 horas. O Renato já mandou um recado numa entrevista coletiva, que não quer ver o Arthur jogando na marcação, quer ver o Arthur mais à frente. Então, me parece que a disputa vai ser entre Arthur e Léo Moura. O Grêmio também espera por uma recuperação plena de Lucas Barrios para encaminhar o time diante do Fogão. Todos sabem que é muito importante arrancar bem no Campeonato Brasileiro. O Grêmio não tem por que priorizar a Taça Libertadores da América, onde já se classificou. Então, nesse início de Campeonato Brasileiro, o Grêmio pode focar sim no Brasileirão, porque depois vem uma sequência entremeando Libertadores da América, Copa do Brasil e o mesmo Campeonato Nacional. O Inter ainda contrata? Se o Paulão está mesmo indo para o Vasco da Gama, o Inter trará um outro zagueiro ou vai se contentar com o Danilo Silva? O Inter, que, vale ressaltar, liberou de novo o Eduardo, que no campeonato passado o Inter resgatou do Náutico, foi buscar às pressas, agora ele liberou para o Atlético Goianiense. O mesmo acontecendo com o Andrigo, o Seiras já está em Chapecó, enfim. A surpresa foi mesmo o Fabinho ser ressuscitado, mas é hoje outro que está esperando por um convite de um clube. E o que é a força de uma massa? A torcida do Grêmio está tentando reverter a ida do Matheus para o Juventude. O Grêmio ofereceu jogadores, no Cadeira Cativa mesmo, vamos ao final dessa história. Matheus vai jogar no Grêmio? Vai jogar na Serra, o Grêmio compõe com o Juventude, por que não se interessou antes? Que tipo de observação fazem os clubes de futebol? Não fosse a pressão via Facebook, Twitter, e-mail para o clube, ouvidoria e o escambau, o Matheus jogaria no Grêmio? Tudo isso vamos discutir na sequência do nosso Cadeira Cativa. Voltamos para a segunda parte do nosso programa, já com os convidados aqui e desenvolvendo toda aquela enxurrada de análises que eu fiz na introdução. Vamos começar pela decisão da Liga dos Campeões. Acho que ficou de bom tamanho, né? São os 2 melhores times da competição, né? Acho que sobraram. Serginho Schiller, professor, eu já não sei que vocês estariam e que estavam confabulando nos corredores. Confabulando, sem fabulando. Né? Não, já era jogo jogado, né, Regis? Jogo jogado 3-0 no primeiro jogo. O professor me chama de Regis por causa do professor Regis. E o Serginho se surpreende. É o hábito, né? É o hábito. E lá o senhor chama o professor de REC. Quantas vezes eu digo da aula de matemática. Até porque se tu fosse lá, tu dava uma boa aula de matemática. Eu gosto de matemática. Pois é, eu vou lhe contar uma história. Para tudo eu tenho uma história. Tem. Né? Normalmente o cara que tem uma história para cada coisa, Serginho, é balaqueiro. Mas não é, eu tenho história. Não é teu caso. É uma injustiça. Não, isso é injustiça. Nós não diríamos isso. Eu sou velho e atuei em muitas frentes. Pasteleiro, bodegueiro, sessão de peças, registro de criança, rosqueiro. Rádio, televisão, não. Rosqueiro, professor, é outra história. Aí é uma história mais complicada. Era um pacote de coisas, eu vendia 4 pastéis e dava rosca, mas aí era outra conversa. Não queimava.
Era uma promoção. Era uma promoção. Era uma promoção em Lagoa Vermelha. Professor, era uma promoção, mas tinha para as mocinhas também. Bom, olha aqui. Mas ia falar dessa história da aula. As freiras, eu sempre fui puxar saco das freiras, assumido. E elas gostavam de mim também, me agradavam também. E nós, em 8 irmãos, né? E as minhas irmãs, meus irmãos, tinham ciúmes. Bom, mas paparicado pelas freiras, os outros colegas também. Eu era presidente da sala de aula, ou vice-presidente, lia na igreja, e me dava bem com as freiras. Era gente boa para dizer aula. Nunca me esqueço que a irmã Rosa Helena, que dava aula de música, me mandou uma Bíblia quando eu me formei. Eu convidei a freira para minha formatura na PUC. E lá no colégio Rainha da Paz, a minha irmã estava no 2º ano de normal. Normal é as normalistas para se formar professoras. E eu, na 2ª série primária, para me enfeitar, as freiras me levavam para resolver questões de matemática cabeludas no quadro. Tá vendo? Tá vendo por isso? Tu desenvolvia bem. Já ia lá e cascateava. Resolvia. É verdade. Minha irmã está aí. Agora assiste pelo Facebook todos os dias, a Inês, minha irmã mais velha. E ela lembra bem disso. Ia lá na frente, mas sabe que isso aí foi bom para desenvolver essa conversa mole aí. Essa embromação, né? Essa embromation. Mas aqui, ó, nós estamos falando que ficou bem, acho que ficou bem. Acho que ficou. E duas escolas bem distintas, né? Por isso vai ser bonito. Eu gostei vai muito. ser uma repetição do jogo de hoje à tarde. Eu acho que eu gostei muito do Atlético Madrid hoje, no segundo tempo do jogo, o Atlético Madrid perdeu uns 3 ou 4 gols. Né? Mas aquele Navas, que para mim falhou nos 2 gols iniciais, ou pelo menos num, depois resolveu fechar o gol, os caras tocavam de cima e ele pegava de cima, aí não tem. Agora, o clone do Serginho, né? O Simeone, é impressionante como são parecidos, né? Inclusive aqui, professor. Não. Aí, especialmente. Espalha que me serve. Só uma coisa, tu acha que o Simeone ganha tão bem? Que coisa, mas de qualquer maneira, assim, que belo treinador. Porque, cá entre nós, fazer o Real Madrid jogar... Encurralar o Real Madrid. Não, eu quero dizer que fazer o Real Madrid jogar... Vai ter que o senhor faz, que também não é isso. Não é eu, mas convenhamos que não precisa ser tão... Vanderlei Luxemburgo não conseguiu. Vanderlei Luxemburgo nós conhecemos. Como nós conhecemos? Um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. Não conseguiu colocar o projeto lá. Depois ele se atrapalhou com mas mas é um dos maiores técnicos do futebol brasileiro, porque... Você não lembra da origem lá no interior de São Paulo? O que tem? O show que ele deu treinando o Palmeiras. Novo Horizontino. Sim, deu, e acabou. O Bragantino. Não, o Bragantino era o Parreira. Ele era o Novo Horizontino. E aí o quê? O que tem? Ele ganhou um... Ganhou? E daí? Ele ganhou quando estava com os times também em bala, né? Ele tinha também, e agradeceu o Otacílio, tem grandeza. O Luxemburgo tem grandeza também. Tem Aliás, está de aniversário hoje. Então, parabéns para o Vanderlei. Luxemburgo? Ia mandar um parabéns para o Vanderlei. Ele gosta. Mas de qualquer maneira, fazer o que o Simeone tem feito no Atlético de Madrid, e não é nessa temporada. Veja, são 4, 5 temporadas que a direção desmancha o time, vende os jogadores e o Simeone arma de novo o time. E vai lá e encara Real, encara Barcelona. Mas eu queria destacar, Rec, nessas semifinais da Champions, que são, vamos dizer, a apoteose do futebol mundial, são times melhores dos que as seleções que participam da Copa do Mundo. E acabou dando a lógica, né? Agora, tem aquelas lições que o futebol ensina. O Barcelona liberou o Daniel Alves, porque era um jogador superado, porque era um jogador que não dava mais. E o Daniel Alves foi, sem dúvida nenhuma, o grande protagonista da Juventus nessa semifinal. Teremos o melhor lateral direito do mundo em atividade hoje, que é o Daniel Alves, e o melhor lateral esquerdo do mundo na final. Vai ser um grande confronto. Não sei. E uma disputa direta de espaço, né? Só que é que tem uma diferença. É que o Daniel joga com 3 zagueiros. É mais solto, né? Joga mais à frente. E o Marcelo tem que fazer milagres, porque ele joga só com 2 zagueiros.
O amigo do Serginho Schiller, Mano Menezes, é que se implicou com o Marcelo e fez ele patinar na seleção brasileira. E eu nem tiro tanto a razão do Mano, porque... Pô, mas o próprio Daniel, depois da Copa do Mundo, o Daniel estava meio queimado. Já se falava em não se convocar mais o Daniel. Por causa das bobagens que falava. Não, e já se falava em não convocar mais ele, então que o Tite deveria esquecer, porque era um jogador já superado, que não poderia servir para essa Copa. Pois é, mas... Copa do Mundo horrorosa, né? Thiago Silva fez uma Copa do Mundo horrorosa. Quer dizer, né, se nós formos pela Copa, o Paulinho, que o Fred. Mas o Paulinho, que é provavelmente o grande nome dessa seleção do Mano, fora o Neymar, o grande jogador da seleção do Mano, desculpe, da seleção do Tite, o grande nome é o Paulinho. Como é que foi a Copa do Mundo do Paulinho? Foi uma catástrofe. Agora, ver o que é essa. Está na China, né? E está na China e aí. Isso, aí ainda se foi diz jogar que na China. Não, as teses vão tudo pro saco. Então, isso é uma maravilha. Minha avó, minha falecida avó, mãe do meu pai, que dizia que a língua é o chicote da. Essas velhas são sábias. Mas isso é a maravilha da física. Trazendo a física para o futebol. Qualquer teoria em física só tem valor quando ela está de acordo com a prática. Pode ser a teoria mais linda do mundo. Mostrou um fato que contraria a teoria, tchau, teoria, tem que fazer uma nova. O futebol faz as teses mais lindas, mas a prática vai lá e o que manda é a prática. Alguns dos destaques para a gente debater aqui, recuperar o que eu falei no primeiro bloco. O Romildo Bolzan afirma que é impossível contratar o Matheus, goleiro que se criou no Grêmio. Não é impossível. Se o Grêmio pagar $1 milhão, é o mesmo caso do Inter do Eliezer. Eu acho que vai sair hoje ao meio-dia, mesmo caso. Eu acho que sai. Não é. O Juventude acho que precisa se reforçar para a Série B. Sim. Né? E o Grêmio tem condições de dar, e acho que é uma questão de negociação. E não pode ser tão rápido, porque senão vira fiasco. Claro. O Juventude vai esperar passar uns dias. Não, mas não. Aí tu já tá querendo vir já com a história da filial, com a parceria. Não falei filial? Tá bom. Quanto tempo eu tô voltando? Até porque ultimamente... Não pode ser tão rápido. Até porque ultimamente o Juventude tem atrapalhado mais a vida do Grêmio que a vida do Inter. Mas não é uma questão de... Acho que é uma questão de negociação. Não, o que eu quis dizer, tu não entendeu o que eu quis dizer. Não tem nada de flauta, não tem nada de cutuque, ou cutuco. O que eu quis dizer é o seguinte, não pode contratar hoje, apresentar, fazer contrato e amanhã dizer, não, liberamos para o Grêmio. Sim. Mesmo que seja uma comunidade menor, os caras ficam loucos. Agora, se chegar lá e dizer, olha, vamos mandar para nós aqui o Bruno Grassi, o Léo que veio do Boa que subiu, o fulano de tal, e nós só tínhamos 12, 13 jogadores, agora temos 20. Sim, se o cara chega com um pacote, e o presidente Romildo, essa declaração do presidente Romildo, a gente já sabe que depois ele vai. Agora, é o jeitinho do Romildo. Quando eu disse que não mas também se não vier o Matheus, fica o Bruno Graça. Quando eu disse que não era a mesma coisa, é que eu acho que o Grêmio precisa muito mais do Matheus para jogar a Série A do que o Internacional precisa do Eliezer para jogar a Série B. E outra coisa, falavam do Internacional, que o Matheus se queimou dizendo que era gremista e por isso fechou as portas no Internacional. Deu uma entrevista para o Guerrinha. Agora, eu ouvi. No Inter ele seria terceiro goleiro. No Grêmio ele seria segundo goleiro. Porque ele não vai ficar na frente do Lomba. No Grêmio ele vai ficar... Tanto é que o Grêmio ia repassar o próprio Bruno Grassi. É verdade. Eu não sei. Eu acho... Pelo que ele jogou. Pelo que ele jogou, se ele vem para o Internacional, ele vai ser segundo goleiro bem ligeiro. Bem ligeiro. Ele foi o craque. Pode ser um momento também, assim, também tem aquela situação, não existe segundo e terceiro goleiro, pode ser os dois. Faz o que o Grêmio fez durante uma época, quando tinha o Silvio e o... Que não era assim, o Murilo, que viajar cada jogo e o Darleiro titular, cada viagem... O próprio Grêmio está fazendo agora. Foi agora viajam três, né? Que começaram a fazer o rodízio. Só que viajava um, viajava outro, jogava só o Danley. Não, claro, mas isso sim, é que o goleiro que é reserva, o goleiro reserva, no caso, não teria que ter Antônio Carlos, aquele goleiro que ficou na reserva do Murilo, lá contra o Palmeiras, não é Antônio Carlos? Eu acho que foi. Foi às pressas? Eu acho que sim, eu acho que sim. E o Murilo jogou com o dedo quebrado. Sim. O Grêmio estava com o Darley suspenso por causa da pauleira daqui. O Murilo com o dedo quebrado. E outra coisa que se disse, né? Mais um gol do Palmeiras eliminaria o Grêmio. Não. Durante muito tempo, as pessoas não sabem fazer cálculo. Tinha que ser 7-1.
Claro. 6-1 dava Grêmio. Eu já corrigi isso em debate umas 40 vezes. Meu Deus do céu, naquela época, também na final, gol dobrado, gol fora de casa valia dobrado. O Grêmio fez um gol, e aí na hora eu me lembro de ter comentado, agora só 7 para tirar o Grêmio. Sim. Aí os caras comentam, 6-1 não, 6-1 dá 6-6, e o Grêmio marcou um gol fora de casa. É verdade. Mas que eu fiquei apavorado, eu fiquei. Mas aí quando era 7... Mesmo estava 5, ainda faltava 2. Mas aí quando começa um, outro, parecia mimeógrafo. Antes de terminar, não dá. Dá susto, né? Eu estava no meio da torcida do Grêmio, os caras me abraçaram no primeiro gol e tal, depois eu fui para um canto. Por falar em contratação, né? É difícil de entender o Internacional. O senhor acha, professor? Eu acho. Desde 1909. Não, mas... Desde aquele jantar que mas agora é mais... Porque assim, ó, o Internacional está indo jogar a Série B. O Internacional vai começar no sábado. O seu momento mais... Eu já sei o que o senhor vai dizer, eu vou concordar, mas vou esperar. Faz bem. Vou esperar. Né? O Internacional tem jogador sobrando em quase todas as posições. O Internacional tem um problema grave na zaga. O grande destaque do Novo Hamburgo, na minha visão, fora o goleiro, não é que o Preto e o Jardel não foram bem, muito bem. Mas eu acho que a personalidade do time do Novo Hamburgo tem muito a ver com o Júlio dos Santos. Com a atitude desse jogador, um jogador de 35 anos, muito bom zagueiro, e com uma atitude que a gente sempre espera de Castelhano. A atitude dele no Novo Hamburgo é o que o Internacional imaginava quando trouxe o Cuesta. Vou lhe citar 2 no Brasil, os técnicos gostam. E gostam de levar para os times onde vão, inclusive Tite, Mano e outros. Durval, e esse que está na reserva estava no veterano, que estava na reserva do Palmeiras, depois o Corinthians levou... Eu ia dizer Ed Carlos, é parecido. Edu Dracena. Edu Dracena, que está no Palmeiras. E jogam ainda. Mas esses caras na Série B jogam. O Pereirão jogou no Grêmio. E foi Curitiba depois ainda. Do Curitiba. Mas quem fica cuidando dos detalhes do jogo internacional em Novo Hamburgo tem um lance emblemático, em que a jogada é na defesa do Internacional, quase no escanteio. Dá um entreveiro e o D'Alessandro, muito inteligente que está ali, pegando um ou dois dos meninos do Novo Hamburgo e intimidando. Que até deu cartão amarelo. Como ele sabe fazer. De repente, vem voando lá da defesa do Novo Hamburgo, vem esse Júlio dos Santos, encara o D'Alessandro, tira o D'Alessandro dali, protege os seus jogadores. O Internacional tem quem para fazer isso, fora o D'Alessandro? E aí o D'Alessandro pegou isso que inclusive tirou e deu o cartão amarelo. Quem é que vai jogar do lado do Cuesta? O Ortiz? Não pode correr o risco de jogar. Daqui 6 meses o senhor vai dizer o contrário. Quem é que vai jogar do lado do Ortiz? Porque se o Cuesta joga só isso aí, eu não sei, tá todo mundo encantado porque ele jogou bem uma partida, porque ele bateu bem o pênalti contra o Corinthians. Não, mas eu não vi nada. Mas é que não é isso. Desculpe, Serginho, mas tu precisa de um jogador mais rodado. Zagueiro, o que o Beto... Tem que ser zagueiro. O Beto Campos, o treinador campeão, ele deu uma entrevista dizendo... Isso é coisa de treinador, não de distribuidor de camisa. Ele disse assim, eu olhei o carnê. O Novo Hamburgo, das 11 partidas, jogava 7 aos domingos, com intervalo grande. Eu me reuni com a direção e disse, nós podemos ter um time mais velho. Nós podemos ter um time mais rodado, sim, porque vai ter tempo de recuperação. Sim. Então aí faz um time com a média de 29 anos, como é o time do Novo Hamburgo. Experiente. Então, tu não pode jogar... Você viu porque eu gosto de velho, professor? Tu não pode... Velho bom é velho bom. Tu não pode jogar... Vem cá, contrata o Júlio dos Santos para jogar Série B, são 6 meses. Tu acha que esse cara que ganha menos de 10 mil não vem correndo para o Internacional por um contrato de 20 mil? 20 mil num titular do Internacional é troco. É troco.
eu não quero fazer uma análise do elenco do Inter, né? Porque quem está lá sabe o que está fazendo. Mas eu vou falar um pouco da experiência da minha época no Grêmio. Foi montado um time, eu não sei se esse elenco que foi montado pelo Internacional, não sei se o Internacional pegou e montou um elenco para disputar a Série B. O Inter está pensando em 3 anos. No Grêmio, o que aconteceu? No Grêmio, até por uma questão de circunstância, o Grêmio tinha 6 ou 7 jogadores quando o presidente Paulo Doni assumiu, e o Mário Sérgio veio, se começou a montar um elenco com o que tinha. E o falecido Mário Sérgio tomou-lhe pau. Mário Sérgio começou, de Leon, né? Isso, começou, não deu certo, veio o Mano, que foi o grande responsável pela montagem daquele elenco. Veio Sandro Goiano, se trouxe Patrício, jogadores, depois Domingos, Pereira. Sem medo de achar que era time de Marcelo Costa, que foi um jogador fundamental, sabe, para a campanha. Marcel, Lipatim. O professor Zé, então, assim, se formou um grupo. Subiu, quer ver? Não, o professor já ia te agora. Eu não quero agora. Eu quero dizer que o futebol... Não é nem que o futebol... O futebol, ele se alimenta do resultado puro. Toda essa descrição, se o Mano Menezes, que era um treinador que tinha vindo do interior... Tivesse caído contra a Napolina? Não, só um pouquinho. Que tomou uma... Mas aí é convicção. Não, mas eu não vou falar disso, velho. Vou dizer, ele quase caiu num jogo contra o Sport. Então, chegou lá e se disse aqui, ó, se perder, tá fora. Aí sabe o que ele fez? Raoni fez o gol. E aí, quando ele botou o Raoni, teve gente que ficou olhando para ele atravessado. Pois é, mas... Quando ele botou. Mas eu vou dizer, eu olharia. Eu disse, vem cá, eu estava dentro do vestiário, eu cheguei dentro do vestiário apavorado. Antes do jogo. Depois eu fiquei sabendo aliás, eu já tinha visto. Eles tinham feito uma reunião, depois que terminou, no sábado à noite fizeram uma reunião, o Mano fez a palestra dele com os jogadores, e ficaram só os jogadores depois. E o Sidney ficou junto. Disse, olha, vocês agora decidam aí. Se vocês querem que o homem continue ou se vocês querem que o homem vá embora. Depende de vocês. Tinha vindo um pouco depois da Napolina, não sei o que. E aí ele decidiu que ele ia botar o Raoni. O Raoni foi o segundo lateral aquele dia, não era? Ele não jogou como lateral, tinha o Scaloni e mais ele. Imagina. E quem é que fez o gol? Scaloni, e quem é que fez o gol? Meu divino. Pois é, tem estrela. Mas, professor, só assim, hoje em dia eu digo... Mas eu não estou dizendo que não é. Eu só estou dizendo... conhece e sabia. E ele ali já tinha feito um bom trabalho no 15. Sim. Já tinha ido bem no Caxias. Mas é isso que é o futebol. No Guarani de Venâncio Aires. Mas isso que é o futebol. Mas olha os times que ele tinha feito. Mas aí é mais difícil. Só um pouquinho. Mas vem cá, o normal... Só um pouquinho. O normal... O comum, o mais provável, naquele jogo dos aflitos, por favor, a gente que acompanha futebol há tantos anos. Não, era... O comum era o Grêmio não ter subido, era ter perdido aquele jogo. Professor, era perfeito. O pênalti ter entrado, tá certo? Aí o que aconteceria? Se não, o pênalti, a sequência do jogo. Aí só um minuto, mas aí nós vamos um pouco antes. O normal, se a gente for avaliar isso, era para o Grêmio ter classificado uma rodada antes, porque teria jogado contra o Santa Cruz aqui, poderia ter ganho, acabou empatando o jogo, eu não me lembro se empatou alguma. Mas se a gente for indo pelo normal... Não, eu quero dizer que não seria um contrassenso, um absurdo... Ter dado o contrário. Claro, com certeza. E o Mano Menezes, que tinha treinado, o Rec acabou de listar, só times do nosso interior... teria tido como resultado, por favor, eu acho o Mano um ótimo treinador. Agora, ele teria tido como resultado o resultado que teve o Plain, o resultado que tiveram tantos outros treinadores do interior que tiveram, Nestor Simeonato, que tiveram chance e não deram certo, e não foram adiante. Mas com uma diferença, assim, aí a gente vai fazer uma avaliação também, né, professor? Assim, porque uma coisa teve a circunstância, conseguiu subir, e é óbvio que aí tem a capacidade dele, porque no ano seguinte, ou 2 anos depois, o Grêmio estava disputando a final da Libertadores. No ano seguinte. No ano seguinte foi campeão gaúcho. E depois, em 2007, estava na final da Libertadores. Mas sabe? Isso aqui, isso é a prova que ele é um treinador competente. O que eu estou dizendo é que, que muitas e muitas vezes no futebol... apesar de ser competente. Não, mas claro. O que eu não vejo está cheio de azarado. O que eu não vejo no Internacional, o que eu quis dizer é o seguinte, eu não vi isso no Internacional. Não sei, até queria saber a opinião de vocês. Se foi montado um elenco, se pensou nisso, se vocês acham que o Internacional pegou e montou, olha, porque eu vejo todo mundo falando, a prioridade do Internacional é a Série B, Serginho, e tem que ser. Tem uma diferença. Montou tem uma diferença. Os gramados melhoraram muito.
o Lisca disse. Mas não é só questão de gramado, gente. Por favor, não adianta. Melhores. Mas não é isso. É uma competição diferente. É mais pegada. Não é nem isso. É diferente a competição. Mas na época dava mais pau, hoje se joga mais. Perfil diferente. O Novo Hamburgo está jogando bola, o Caxias está jogando bola, os times da Série B estão jogando bola. Então tem que jogar mais bola do que eles. Antigamente também se ganhava chegando junto. Pereirão, Dionísio, não. Mas quem é que tá falando em chegar junto? Mas esses jogadores nós estamos falando em jogar bola. Só que o Internacional, a zaga do Internacional não está jogando bola, Rec. Ah, bom. É isso. Então, o elenco tem que montar. Se tu tem aqui, do lado, um jogador rodado, que acabou de fazer um brilhante campeonato gaúcho e que tu traz por uma ninharia, por que tu vai deixar trazer? Sabe por que o Inter não traz agora o Júlio dos Santos ou o Pablo, ou aquele outro do Caxias, aquele que é muito bom também, que me foge o nome agora? Por que o Inter não traz agora? Porque o Inter trouxe o Neres, o Inter trouxe o Klaus, sim, mas parece. O Inter manteve o Hernando. Desculpe, mas o Neres tem que mandar uns. Mas o Neres não fez nada parecido com o que nós vimos o Júlio Santos fazer. Mas o Neres foi bem no Santa Cruz nos jogos que eu vi. Mas que bem, ele nem mais titular menos, absoluto né? Mas era. agora o cara não entra em campo porque eles estão escondendo o cara de vergonha. Mas ele nem titular absoluto era do Santa Cruz, onde o outro zagueiro era o Dani Moraes, que nós conhecemos. Para um pouquinho. Para aí. Rec, pode não dar certo, mas tu tem que tu traz um perfil. Não adianta essa história de estamos montando um time para 3 anos. O meu problema é sair da Série B. Não, isso aí não. Isso é que eu acho. Não, o Inter não diz isso. Sim. Fui eu que disse. Pois é. Dá a ideia que o Inter acha, não diz, mas acha que vai subir. Eu vou dizer, não. E que vai manter uma média para... Sobe. O doutor aqui. Sobe porque sobe. Isso me sobe, Rex. Sobe porque eu vou te dizer. Isso me foi dito pelo. É um campeonato que é diferente. É diferente. O Novo Hamburgo. É diferente do período. Não, é diferente da época do Grêmio. Quando o Grêmio subiu, eram 2, era uma fórmula completamente diferente. Tá? Hoje, é um campeonato do 20%, cara, esse aí. Se sobe, 20% dos clubes sobem. Sim. Então, assim, ó, não tem. Não, tem sim. Não tem como não subir. Se jogar Internacional e Novo Hamburgo 50 vezes, só pelo peso da camisa, o Internacional vai ganhar 40. Pelo peso da camisa. 40, vai perder 10. Pronto. Sim. Tô dando uma margem grande. Mas por essa sua margem, o Inter vai ganhar 40 vezes do Londrina, vai ganhar 40 vezes do... Justamente, mas vai perder 10. Não, mas não vai ser perder todas. 10. Não, mas é que tá... E quem é que me garante que... Não, tem que se preparar. Não, é óbvio que tem. O Londrina não vai ser tão fácil no sábado quanto alguns estão imaginando. Não pode. O Léo Ortiz, que é um menino, que pode ser que tenha grande futuro, tomara. Acho que vai acabar na lateral direita. O Vasco não conseguiu subir no ano passado. Começou assim, ó, arrasador, foi lá, fez, depois até patinou. Acabou entrando em quarto, mas subiu, gente. Sobe. O Internacional precisa de um zagueiro velho com personalidade. Se tem um aqui dando sopa, por que não? Professor, o Inter tem que subir no sofrimento. Como o Grêmio subiu. Porque aqui agora é o seguinte, está tudo indo mais ou menos empate. O Internacional conseguiu ganhar 2 Libertadores quando se imaginou que não ia ganhar a primeira. Já só conseguiu ser campeão do mundo quando jamais se imaginou que ia demorar mais 20 anos. Como disse o professor, vão jogar 10 contra o Barcelona, contra aquele Barcelona e o Inter. E vai ganhar 9. Vai empatar 7, vai perder 7, vai empatar 2 e vai ganhar uma. Não, vão perder 9, mas ganhou aquela. Então, como o futebol tem isso, o Internacional não pode se dar o luxo de deixar, surgir uma oportunidade. Busca. Eu queria saber, vocês acham que o técnico do Inter está participando da montagem desse elenco? Porque, assim, isso é o que eu disse, isso é uma coisa que é importante, gente. Eu vi, seguimos no Mano Menezes falando, quando veio o William, esse que hoje é comentarista de televisão, foi o Mano que trouxe. Sabe? Então, o Mano foi o Pelaipe. Mano Menezes que trouxe. Mano Menezes foi que trouxe. O Mano tinha uma coisa parecida com o Filipão, lá no começo. O cara conhecia, tinha boas relações, sabia quem eram os jogadores para poder ir lá e buscar. Isso é bom. Então, assim, eu não sei se o Antônio Carlos é esse cara, entende? Eu não sei se acho que o Internacional precisaria ter. Eu não sei se o Antônio Carlos é um cara para ser treinador. Aí, o cara é o Roberto Melo. Eu não acho que o Antônio Carlos, pelo que ele demonstrou nesses meses, nesses 4 meses, se ele tem postura
para ser treinador do Internacional. Mas ele deve estar tomando xixi, né? Que me importa se ele está tomando... Não, mas tem que aprender. Ele não aprende? Não, para um pouquinho. Ele comete um equívoco. Justamente. Ele brigou com a torcida na hora do gol do empate, ele precisando da torcida. Não. Ou ele achou que já era campeão. Virou e xingou, né? É? Virou e xingou a torcida. Mas estava 1-1, o Inter não era campeão. Ele ia precisar daquela mesma torcida para virar. Não era o momento de desabafar, né? Rec, isso aí é o 4º episódio. Sim, ou o 5º. Então, Só lá em Caxias ele teve 3. Mas em 4 meses... A encenação, botar a mão nos Países Baixos e discutir com o Wagner. Então... Além do jogo anterior, que teve o caso com o médico. Sim. Então tu está dizendo que eu tenho razão. Professor, outra coisa que eu estava fazendo a relação da diferença da época do Mano e essa do Internacional. O elenco do Grêmio era um elenco, assim, ó, que jogava por um prato de comida. O Internacional tem um jogador que ganhou 4 prêmios no Campeonato Paulista. Tem o Marcelo Cirino, que se acha injustiçado no Flamengo. Ele pode se achar. Dourado, que... Não, para, vai mais devagar. Danilo, vai mais devagar. Perfil é completamente outro. Tu tem que ver como você é comandante. Qual foi o último que tu disse? O quê? O último dessa lista. D'Alessandro. Não, tu disse um depois. Danilo Fernandes. Ah, tá. Desculpe. Por quê? Porque eu pensei que estava dizendo Danilo Silva. Não, esse aí é de segunda. O senhor não estava vendo ontem ou anteontem, eu dei um discurso aqui. Para um pouquinho. Não vão transformar a nossa memória Exatamente. em cacaca de galinha. Não, foi uma hora... O Danilo Silva jogou 2 anos e meio, mais ou menos, quase nada. Não, foi meio ano. Foi um ano bem. Não, aonde? Porque o Tite ajeitou um lugar para ele. Não, desculpe, o Danilo Silva foi o maior negócio da história do Internacional. Já lhe disse uma vez que empata com aquele Wellington centroavante. 4 milhões, que na época era um negócio impressionante. Mas desculpe, o Danilo Silva... O Silva era pode ter aprendido, mas ele, no Internacional, ele era um... Tá, ele tinha dificuldade, pronto. Eu acho que tudo depende do comandante, cara. Tudo vai depender muito do comandante. Depende do treinador. O cara tem que ter o vestiário na mão dele. Senão, e tem que conhecer, tem que ter a confiança dos jogadores, sim, sabe? Mas tu não precisa de um perfil de jogador. Não, professor, assim, nem discuto isso, mas eu acho que quem tem que fazer isso... O dirigente tem que saber se o Zago é o cara. E tem que ser... Não adianta o dirigente ele ser o cara no vestiário. Mas ele tem que poder ter a grandeza de colocar. Com o presidente Koff, com o presidente Cacalo, aqui, ó. Felipe, é teu. O vestiário é teu. O Abelão tomou 9. O Abelão tomou 9 e o Internacional manteve e foi para a Libertadores. Sim. Até eu estava criticando o Abelão na época. Não, mas foi um momento de fraqueza. Foi um momento de fraqueza. Muita fraqueza. Doeu o coração. Doeu o coração, foi fraqueza e injustiça. E depois o amor é lindo. Colocou o Inter na Libertadores da América e o Filipão não colocou o Grêmio. O amor é lindo. Depois do Grêmio tocar 4 no Inter. O Inter arrasado e o Abelão, por coordenar bem o grupo, conseguiu trancos e barrancos, jogando 4 partidas mal e ganhando as 4. Se tu pega uma escalação do Inter hoje... Today, professor. Uma escalação do Inter hoje, tipo Danilo, William, Léo Ortiz, Cuesta e Wendel. O Carlinhos está machucado. Eu prefiro o Carlinhos. Não, mas eu não estou escolhendo, eu estou dizendo uma escalação para jogar. Aí tu tem Edenilson, supondo que se recupere, Dourado e Wendel, de ou Gutierrez. O Wendel está na lateral. Vamos acreditar no que nos contaram, porque eu não conheço de Gutierrez também. Aí tu tem o D'Alessandro no meio e tu tem 2 atacantes, Nico Lopes e Carlos, ou Potker, ou quem quer que seja. Se tu pegar esses 11 jogadores, tu tem apenas um, que é um jogador de personalidade. D'Alessandro. Só. O resto tudo... Não, Danilo Fernandes também, mas aí é lá atrás. É lá no gol. O resto tudo é jogador
quieto, encolhido, o que não é defeito, eu não estou criticando. Não é um demérito. Pode se repetir a tragédia do ano passado. Eu estou só dizendo que não é a característica do jogador. Então tu tem que procurar... Como o Inter não mudou o perfil do grupo, agora o senhor quer me enlouquecer. O Internacional alega que o maior feito até aqui, e que não foi de graça que fizeram isso, que valeu sim a reestruturação e tal. Mas o Internacional... O Inter mandou 34 embora e contratou 18. O Internacional trocou jogadores. Então o Inter teve chance, teve 18 balas. Mas eu estou dizendo que o Internacional não tem no seu time titular, além do D'Alessandro, um jogador de atitude. E nem o Victor Cuesta. Foi capitão mas da seleção. Mas é que eu disse nenhum. Sim, mas eu estou dizendo nem, não é para o senhor, é para o Roberto Melo que disse aqui mesmo, no preliminar, que vai da 1 a 1h45. Aliás, está indo bem. O Belo disse o seguinte, o Victor Cuesta que já foi capitão da seleção. Não foi o Belo que disse, foi o Eduardo Lacher. Aqui foi no capitão Cadê das seleções de base argentina. Mas eu não vejo isso dentro de campo. Tá bom, mas tu só... Eu vejo nesse do Grêmio. Desses 11, então, olha, é tão raro, tu está Inter. reforçando o que eu disse, não, então. Mas tá então, por que não buscar o zagueiro no Novo Hamburgo? Desses 11 titulares do Inter desse ano. O senhor está apaixonado pelo jogo? Quantos estavam no ano passado? Eu lamento que se perca uma oportunidade. Não, mas é rápido. O William, só na defesa. Dourado, só na meia cancha. Acabou. Acabou. O Sacha o Anselmo. E Valdívia. O Anselmo. Goleiro? Anselmo, sim. Goleiro? O Anselmo é reserva. Não, Então, o time titular, só esses dois. E o goleiro. E o William já está vendido. O William está vendido, o Danilo. Então, no time titular vai ficar o goleiro e o Dourado. Tá bem? Tá certo? Tem que conseguir um lugar para o Paulão. Um dos últimos jogos que eu comentei na Bandeirantes, eu disse o seguinte, inclusive discuti com o Eugênio Paes Amorim. Depois, no final, ele concordou comigo. Se tiver um melhor que o Paulão, o Cuesta não tinha sido contratado. Ok, tira o Paulão. Agora só por ira, por histórico, por desgaste do ano passado, não vai resolver o problema então, do Internacional. Internacional. Então que vendesse, né? Então tira o cara do elenco. Então. Ele marcou muito também porque eles foram pedir aumento de bicho lá no jogo contra a Ponte Preta. Ele, o Alex do Ceará. Exato. Isso aí ficou muito bom. Então, eu acho que para o bem dos jogadores e do Internacional, é bom que eles mudem de clube. Tanto ele como o Hernando. Só vai fazer bem. O que lhe passou pela cabeça, professor, com esse espírito de bom samaritano que o senhor sempre foi? Quando Hernando, ao invés de cabecear para um lado, cabeceou para o outro. Depois do senhor saber de todas as histórias de bastidores que houve no ano passado? Não, não lhe passou nada? Nada, nenhuma maldade. Não, nenhuma maldade. Não. Nenhuma maldade. E principalmente porque o jogo era com o Novo Hamburgo. Não, mas ele estava nervoso. Bom, isso pode ser. Isso sim. Mas eu não falei que foi de propósito. Pois é, mas eu fiz uma pergunta, era um ponto de interrogação no final. Estou respondendo a tua pergunta. Não me passou nada ruim pela cabeça. Primeiro que eu estava vendo o jogo, coerentemente com tudo que eu falo aqui, e tu é minha testemunha. O senhor se apaixonou pelo Júlio dos Santos? Não, eu estava vendo o jogo de sangue doce. Eu já tinha alcançado a minha meta no Campeonato Gaúcho. Chegar na frente do Grêmio. Chegar na frente do Grêmio, óbvio. O meu adversário é o Grêmio no Novo Hamburgo. Óbvio. O meu adversário é o Grêmio, desculpe. Eu se ganho do Grêmio, então, tá. Eu comemoro, eu me abraço com meus amigos. Um pequeno contraponto, professor. Sim. Agora está tudo 0-0. O Inter ganhou 6, perdeu 1, volta tudo para estaca 0. Porque o único problema do Grêmio era a sequência. Que estaca 0. 0, você vai 45 a 36, como disse hoje o doutor Aquino. Mas não é. Isso aí não é. Mas não é. É. E ponto. Mas isso não pesa. Claro que não pesa. O que pesa é a sequência. Quando o Inter quebrou a sequência do Grêmio na década de 60, pesava o fato de quebrar a sequência do Grêmio. Que era 77. O Grêmio destacou na década de pior ainda. Pelo amor de Deus. O Grêmio queria quebrar a sequência e não conseguiu. Por favor. Foi quebrada. Mas não, tabela quebrou. Eu quero te bater. Aí o Serginho vai lá e te dá uma surra. Eu digo, viu como tu apanhou? Tu fica feliz? Eu fico feliz. Por favor. O senhor é uma das figuras mais brilhantes. Eu até gosto de ganhar um título. Eu confesso, assim, um título é óbvio, mas pra mim vale mais, até feio isso que eu vou dizer, mas pra mim vale mais o Internacional não ganhar
do que o Grêmio ganhar. E vou dizer, professor... Se o Grêmio puder ganhar... Meu Deus. Olha, eu nunca vi o Grêmio... Eu fiquei muito feliz no domingo. Eu nem vi o jogo. Com todo respeito. Isso aí é o espírito do torcedor doente, professor. Não, isso é uma frase... Desculpe. Que a pequena, o Grêmio, não é digna do Grêmio. 7 títulos. Não é digna do Grêmio. Não, eu nunca vou ficar mais... Eu fico muito feliz quando o Grêmio perde. Agora, ficar mais feliz do que quando o Internacional ganha? Porque não valoriza o campeonato, professor. É a mesma coisa que o senhor disse, se não for Grenal, não tem valor. Mas eu já perdi. Eu quero chegar na frente do Grêmio. Então, eu vou lhe fazer... Uma colocação, professor. O senhor é uma das figuras mais brilhantes da sociedade do Rio Grande do Sul. Aí vem coisa, sim. E ninguém contesta isso que eu estou dizendo. Sim, eu brilho muito embaixo da luz. O senhor é, inclusive, quase uma das raras unanimidades desse Estado. Sim, está muito bem. Agora vem o terão, aí vem coisa. Como amigo. Sim, mas, professor, aí... Quando vem o mas é fogo. O Grêmio foi inteligente. Sim, ele deixou o Novo Hamburgo, que tinha mais chance. Tinha mais chance do que o Grêmio. Isso, o Grêmio fez de propósito. A alegria do Serginho, a frase do Serginho. Brilhante. O Grêmio mandou o Novo Hamburgo porque era mais garantido. Termine o serviço que vocês começaram no Beira-Rio. O atraso, vou dizer assim, o problema todo que acontece é o seguinte, eu acho que o Grêmio só caiu antes, né? E o D'Alessandro foi dar uma entrevista depois do jogo lá dizer, pelo menos chegamos na final, o importante é estar na final, mandando um recado pro Grêmio. Ele não está preocupado em perder pro Novo Hamburgo, ele está preocupado só em chegar na frente do Grêmio. Isso é grandeza. Não, mas ele dizia que queria mandar em casa. Não, isso é grandeza. Querer simplesmente chegar na frente do Grêmio? Sim, porque o Grêmio é tão grande quanto o Internacional. Agora, com todo respeito, se eu chegar na frente do Caxias, como cheguei, porque são os dois que caíram na semifinal. Desculpe, eu não estou comemorando que cheguei na frente do Caxias. Mas, professor, assim, eu fico envergonhado Eu fiquei envergonhado, apesar de todos os méritos ao Novo Hamburgo, o trabalho que foi feito, indiscutivelmente foi o campeão. Mas eu fiquei envergonhado de perder para o Novo Hamburgo, de cair. Acho que um time como o Grêmio. Mas depois tu perdeu a vergonha. Não, fiquei envergonhado. Então acho que assim, o Internacional, de verdade, o D'Alessandro, ele tinha que ficar envergonhado de ter perdido para um time da Série D, não ficar satisfeito porque chegou na frente do Grêmio. Isso me desculpe, isso não é grandeza, professor. Na minha modesta opinião. Tudo bem, com todo respeito. Para mim, o parâmetro é o Grêmio. Se tiver, por exemplo, o Internacional participa do campeonato municipal. Diminuiu a pressão quando entrou o Novo Hamburgo, não aumentou a pressão. Não. Porque perder para o Grêmio é normal. Não. Perder para o Grêmio é normal. Inclusive o Grêmio era favorito. Não, Rec, é diferente. Não. Eu estou dizendo o seguinte. Aumentou a pressão e a responsabilidade. Eu quero que o Internacional participe do campeonato municipal de Porto Alegre. Só se o Grêmio jogar. Isso. Por quê? Porque os outros... Mas então o senhor está concordando que para o senhor é mais importante o Grêmio perder do que o Grêmio ganhar? Não, eu quero ganhar. O senhor não dá valor para ganhar o municipal se o Grêmio não mas estiver? Eu também, claro. Então, professor, o senhor prefere professor, eu também quero ganhar do Inter. Eu prefiro ganhar do Grêmio. Mas eu também. Eu quero ganhar do Grêmio. Mas é tão simples de entender isso. Eu ganhar do São José... Agora o senhor vê como o senhor não tem mérito. Eu também quero ganhar do Internacional. É agora, isso. Eu também quero ser campeão em cima do Internacional. Agora, se não der, se eu cair antes lá... Mas o que o Serginho falou é que para o gremista, na visão dele, é mais importante o Inter não ganhar o Campeonato Gaúcho, que não tem valor para nenhum dos dois, do que o Grêmio ganhar. Uma das primeiras broncas que eu tomei, uma das poucas broncas que eu tomei no mundo, né, no vestiário e coisa, uma vez foi do Tite. E não foi para mim só o recado. Grêmio e Fluminense. O Grêmio ganhou, ficou em terceiro lugar e subiu. Acho que foi 2001 isso aí, ou 2002, não me recordo. E nesse mesmo jogo, teve o fatídico jogo aquele lá em Belém do Pará, que o Internacional conseguiu não cair, né? O Ibsen teve lá, né? Fernando Carvalho. Não, aquele jogo, eu acho que jogou Grêmio Atlético Mineiro. Foi Grêmio Atlético Mineiro? Grêmio Atlético Mineiro. Então, qual foi o jogo? Então, pode ter sido Inter e Palmeiras? Aí pode ser. Mas o jogo foi aqui. O Tite não treinava o Grêmio. Não, Tite não. Não, mas foi... Então, 2002. Então, quanto o episódio? Mas o episódio foi o seguinte, que a gente ficou mais feliz, tinha ficado mais triste. O Grêmio classificado.
E a sensação de frustração dentro do vestiário, pelo Inter não ter caído. O Grêmio tinha caído 2 vezes, o Inter tinha que cair um dia. Não, o Grêmio tinha caído uma vez só. Isso foi antes. Foi antes. A frustração essa dos dirigentes e minha, do pessoal de apoio que vive, só que não é profissional, né? Eu, no meu caso, era profissional, mas o professor gosta tanto de gauchão que ele se entrega. Ele dá uma volta e meia na quadra e eu vou apertando. E o Hepta seria um terror. O Hepta, pro Grêmio, seria um terror. E o senhor concordou comigo que 45 a 36 é importante, é relevante e tal. O senhor disse que era relevante. Eu disse que agora é 0-0, por quê? Porque o que vale é a sequência, que daí vira surra. Vira surra. Porque não, todo mundo sabe que é parecido. Mesmo que seja 45 a 36, é parecido. Tanto é que o Grêmio tem mais Copa do Brasil, o Inter tem mais brasileiro. Esse ano é um horror. O Grêmio vai jogar a Série A, o Internacional vai jogar a Série B. É um horror. Se o Inter não sair, vira um inferno, entra para a história. Já é um inferno. Não, mas já é um inferno. Aí vai ser 2 anos. Não é. Já é um inferno. Não vai cair 2 vezes, mas vai ter disputado 2 anos. Já é. O Serginho já quer empatar. Pois é, empatar o Grenal. Disputou 2 anos, velho. Porque é isso, porque a comparação é Grêmio e Inter. Não existe comparação Grêmio e Novo Hamburgo ou Inter e Novo Hamburgo. Por favor. Grêmio prioriza. São outras dimensões. O Grêmio prioriza a parte física dos atletas para a estreia do Brasileirão. Volto a dizer aqui, eu não descartaria o Grêmio contratar o Matheus. Mesmo que o Matheus... não sei se jogar... Eu acho que seria uma bela contratação. Se jogar pelo Juventude na Série B, o Grêmio pode contratar depois. Pode. Série B não influencia. Eu acho que o Grêmio vai dar uma esfriadinha agora para não ficar ruim nem pro lado do Grêmio, nem pro lado do Juventude. Porque quem pressionou pro Grêmio contratar o goleiro foram as redes sociais, foram os torcedores do Grêmio que enlouqueceram. Eu não fui para as redes sociais, mas logo que terminou o jogo na semana passada, no domingo passado, eu comentei com alguns amigos. Eu digo, olha, tem que contratar esse cara. E até porque ganhou um título em cima do Internacional. Isso também mas isso eu acho que não. De verdade, para mim. Tá? Para mim, acho que não tem. Ele tirou o Grêmio, né? Também, se for pensar isso, ele tirou o Grêmio da final. Pegou pênaltis até mais expressivos. Olha aqui, ó, Pedro Rocha espera ser um dos artilheiros do Grêmio na competição. Eu nem sei se ele vai jogar, né? Tem tanta gente. O Barrios ainda não conseguiu treinar na semana. E o tal do auditor, professor, apareceu de novo. O Mauro Marcelo, que é delegado, tomara que esteja nos vendo aí, tem que ter postura também, viu, delegado? Está em Porto Alegre, é o relator do caso onde a CBF, isso prova quais as figuras que preenche o tribunal da CBF. Acusa o Inter de usar aqueles documentos falsos e tal, ele é o relator. E tocou flauta no Inter, né? Quando o Inter tomou uma goleada lá, né, no julgamento, que ele não participou. E aí tomou 6-0, o Inter 4-0, ele tocou flauta. Não, aqui, isso é que está errado. STJD. Isso é que está errado, ter tocado flauta. Agora, vou chegar o resto está normal. Não, mas vou chegar lá. A investigação deve ser encerrada esse mês. E ele veio a Porto Alegre, não sei se foi para ouvir o atual vice-jurídico, o ex-presidente Vitório Pífero, e ele abriu a janela, tirou uma foto, disse: tempo está nublado em Porto Alegre. O que tem? Isso é flauta, professor. Qual é a flauta? O somatório é a flauta. Qual é a flauta? Ele já tocou flauta antes. Não, mas parei um pouquinho. Tempo está nublado. Instável? Instável. O Inter perdeu o Campeonato Gaúcho, não ganhou o caso. O que tem? Mas ele é um balaqueiro, esse delegado. Não, mas peraí. Não porque o tempo está instável. Ele tocou flauta no Inter. Ah, bom, a flauta mas anterior... ele é conhecido como galhofa. Tá bom. E é auditor do STJD. Tá bom, mas mas escuta... Mas qual é o problema? Sabe, tu quer mais debochado... Mas o cara que julga, o senhor acha que não é problema? Tu quer mais debochado que o Nestor Rain? Mais debochado que o Nestor não julga. Como não? Defende. Que defende? Defende e ataca. Que defende e ataca. Que defende e ataca. Ele é agora do TJD? Não, é o João de Almeida Neto. João de Almeida que é. Ah, o João de Almeida, desculpa. Esse não debocha. Eu falei errado. Eu me enganei. O João não debocha. Eu não sei. Ele João não debocha do Inter. Não. Pode ter debochado. Não sei se continua debochando. Para um pouquinho. O João é um brincalhão. O João sentou comigo num programa de rádio há anos atrás. Disse, eu não posso discutir. Mas ele é auditor. Eu não posso discutir Grêmio Internacional se um tem títulos internacionais e o outro não tem nenhum. Aliás, professor... Um pouquinho. Esse é um jogador... parei um pouquinho. Então, ou nós acreditamos que as pessoas
são isentos. Também eu aceito a sua ponderação. Não, mas professor, já que o senhor citou o TJD da Federação, amanhã o Brenner e também o Antônio Carlos Zago serão julgados no TJD pelo que aconteceu em Caxias. O Brenner vai ser punido em dias. O Brenner é o que preocupa, mas porque o Zago... suspensivo depois, não tem problema. O Zago punido em jogos, cumpre apenas em jogos da Federação. O Brenner punido em dias vale para a Série B. Mas tem que passar pela primeira turma essa, que é a terceira comissão do TJD, passa pelo pleno do TJD, depois vai para o Rio de Janeiro. Mas é punido e depois não acontece nada. É punido, internacional é punido. Perde mando de campo, depois os caras vão lá e suspendem. O Campeonato Gaúcho... Mas está no STJD ainda, pode ser julgado lá. Sim. Vai perder de qual? E qual é o campeonato que vai perder? Olha aqui, ó, para ter o Matheus, o Grêmio tem que pagar 1 milhão. É só o que está pegando agora. Qual é o problema? E o fato de o Juventude ter anunciado oficialmente. O Juventude nunca vendeu jogadores. Mas para isso, o Juventude ganhar 1 milhão em uma semana? O Juventude ganhar 1 milhão só numa compra e venda? É que 1 milhão, assim, pelo que eu vi. O Grêmio pode dar jogadores. Não, o 1 milhão é a multa rescisória. Então não tem nem se o Juventude quiser ou não quiser. Se o Matheus chegar lá e diz, olha, tô indo me embora, tá aqui, esse aqui é o valor da multa rescisória. É como qualquer outro jogador. Qualquer jogador. Não é que o Juventude não aceita. Se a multa é 1 milhão, o Juventude não tem que concordar. Mas aí vale igual. Vale de Juventude? Não, vale do Grêmio. Porque vale. Tinha que ter contratado antes dele pro Juventude. Não, mas aí não tinha como. Mas tinha que ter contratado. Desde quando ele está com esse contrato, com esse pré-contrato com o Juventude? Parece por terminado o jogo? Não, pré-contrato. Pré-contrato é uma coisa. Pré-contrato não é assim. Eu não vi bem essa matéria. Ele pode estar com pré-contrato assinado já há mais tempo. Pelo que eu vi, ele tinha pré-contrato. Um outro assunto que vai irritar o professor. O senhor viu como é que foi recebido o Richarlison em Campinas? O Richarlison? Foi contratado pelo Guarani de Campinas. E os próprios torcedores do Guarani ridicularizaram com homofobia. Bom, mas nós vivemos num país atrasado, Rec. Nós vivemos num país em que se faz... Um troço burro, né? Mas ele vai jogar lá. Mas não é lá. Se faz piada com homossexual. Nós vivemos num país em que uma mulher é agredida diariamente. Cada dia tem mais de uma mulher que é agredida. E o pior, e não denuncia. Nós vivemos num país atrasado, sinto muito. Tem gente que faz piada com homossexual. Entende? Tem. Isso é inaceitável. Tem gente que tem preconceito. Vou lhe irritar mais um pouco, professor. O senhor sabe qual foi a declaração do Wagner hoje à tarde? Wagner, aquele glorioso jogador de Caxias? É. Mas esse é sabe o que ele uma disse? Pena. Tirou uma selfie com os bombeiros de fundo, que tinha que liberar o estádio do Brasil, e disse, se não liberarem, a cobra vai fumar, o pau vai cantar, não sei o que ele disse, uma frase dessa. Que barato. Mas é por isso que um jogador com futebol do Wagner... Esse Wagner é o mesmo, aquele do Cruzeiro? É o mesmo. É o mesmo. Na Chapecoense? É o mesmo, que tem futebol para jogar na Série A, rindo. Ele nunca jogou mal esse cara. Não. Por isso que ele não jogou na Chapecoense. Claro. Chapecoense lá mas não tem quanto, na REC, aqui, quantos jogadores a gente conhece que desperdiçaram a carreira, desperdiçaram seu talento pela sua atitude, pela sua postura, pelas suas declarações. Mas não vamos longe, né, professor? Não só, porque senão a gente fica estigmatizando, não só jogadores, como jornalista, como professor. Não, mas como tem uma diferença. Joga a carreira fora também. Não, desculpe, mas tem uma diferença. É que o jogador, ele tem uma oportunidade de ganhar... Não pode querer aparecer sempre. De ganhar o que nenhuma dessas outras profissões que tu citaste tem. Nenhum professor... Nenhum professor tem a oportunidade de, em um ano, multiplicar seu salário por 1.000. Por 1.000. Nenhum médico, em um ano, multiplica seu salário por 1.000. Mas tudo bem, mas daí essa é a oportunidade. Mas são muito poucos os que podem... Poucos, de fato, têm essa oportunidade. Mas alguns têm. E desses que têm... Não pode lamentavelmente, jogar fora, alguns jogam fora. O fato fora. de ter o talento Escuta, nós tivemos aqui um caso de um brilhante jogador de futebol. Jô. Não. Marinho. O lateral esquerdo, Anderson Pico. Isso. Sim. Esse rapaz teve chance. Mas agora está com a cabeça no lugar. De novo. Onde é que ele tá jogando? Teve chance. Voltou lá. Teve chance de novo. Ele é jogador.
é um jogador de nível de seleção. É um jogador de seleção, ambidestro. É um jogador, é um brilhante. Um talento. Tinha muitos diferenciais. É um jogador, o time que ele estava, né? Sim. É um jogador totalmente diferenciado. Pô, quando ele teve aquela chance no Grêmio, com o Luxemburgo, e os dois laterais, porque ele teve chance para completar o grupo. Sim. E aí os dois laterais se machucaram e ele acabou titular do Grêmio. Aí ele termina o ano como titular do Grêmio. Depois, e aí quando volta, um mês depois, volta um balão. A rivalidade é forte, olha aqui o que diz o Dalton. É punido e não acontece nada, Serginho, igual ao caso do Edilson. O Edilson pegou 5 jogos e aí terminou o campeonato. Sim, mas quem é que tem dúvida que o Grêmio e o Internacional são protegidos? Grêmio e Internacional são protegidos. Não, mas o Grêmio foi no nível nacional. O Grêmio foi, o mas foi... quem caçou os 2 jogos de punição do Inter também foi o STJD. E que não jogou ainda. Aliás, Rec, falando em STJD, Mauro Marcelo esteve em Porto Alegre, a gente divulgou isso agora, conversei com o Dr. Gustavo Jurgen, ele disse que com o Inter não aconteceu nenhuma reunião. Não, acho que ele veio porque tinha aquelas porque tinha as oitivas que o Inter não compareceu. Será que ele não faz alguma outra coisa e aí veio aqui só por causa disso e aí, sei lá. Ele tocou qual é a atividade profissional dele? O que ele é? Ele é delegado. Delegado. Mas que Polícia Civil ou Federal? O que mais me preocupa é essa ronha Internacional e CBF. O Internacional começa sábado a jogar um campeonato da CBF. 3 pênaltis e o Inter se desestabiliza. Entende? Não precisa ser nem pênalti. Não? Minando o jogo 42 minutos, 0-0 e Rec, árbitro de futebol, não faz o que o Márcio fez no jogo Internacional e Corinthians, a não ser que esteja terminando a carreira. Árbitro de futebol. Isso acaba com a carreira dele. Árbitro de futebol, quando quer puxar um jogo, não faz dando pênalti ou deixando de dar pênalti. Dá cartão, vai dando falta no meio campo. Tu arruma o jogo no meio campo, Rec. Vem cá. Não deixa chegar. Tu arruma. Isso, arruma o escudo FIFA. Mas isso quem nos ensinou foi aquele que foi pego, foi gravado. Edilson. Edilson Pereira de Eu ganhei um prêmio ali com o Edilson Pereira de Carvalho. O título da matéria era Ladrão Assumido. Sabe que... Porque ele assumia. Então o senhor assume que roubei. Houve Sensacional. Houve uma polêmica agora no jogo em que o Abel Braga perdeu o título de campeão. Como é que o senhor gosta de frisar com o Abel Braga? Ele perdeu para o Fluminense. O Abel fez milagre. Quando ganha. O Abel fez de tudo para ganhar. Por quem? O Fluminense que é treinado pelo... Se tivesse ganho. Eu prefiro concordar com a sua tese que regional não vale nada. Bom, nesse jogo houve uma discussão se o árbitro teria ou não comemorado um gol do Flamengo. Porque ele move as mãos na hora do gol. Mas ele move aqui, assim. Claro. É aquela coisa das nossas 20 e tantas câmeras. Quem move as mãos? O árbitro. E aí eu me lembrei, Rec, temos um juiz reserva. Não, nós tivemos um caso no estádio do Grêmio. Não pode mais vibrar, hein? Isso aqui é pra gente velha. Isso aqui é pra gente velha. Por isso mesmo, não pode se for. Isso aqui é pra gente velha. No estádio do Grêmio, na época da Taça Brasil. Vocês são todos crianças aqui, não vão se lembrar. Nem sei o que é isso. Isso é início da década de 60. E aí jogava o campeão gaúcho e o campeão de Santa Catarina. E aí, quando o jogo era aqui, vinha o árbitro de Santa Catarina. E quando o jogo era lá, e o árbitro gaúcho. E o árbitro gaúcho. A ideia não é ruim. E aí, Rec... Mesmo avião. Uma vez fizeram isso Grêmio e Cruzeiro e o Grêmio se ferrou, né? Com o Grêmio e Cruzeiro de Minas. E o Marcílio apitou os dois, né? Não vou dizer... Não, apitou um. Ele apitou um e o Márcio apitou aqui. O Márcio apitou muito bem e o Marcílio apitou lá. E aí, pimba, aplicou. E aí, nesse jogo, houve um lance fantástico. Pena que não se tem as gravações, mas eu nunca vou me esquecer. Jogo do Grêmio contra esse time de Santa Catarina, que eu não lembro qual era, e o time de Santa Catarina fez um gol. E o coitado do árbitro realmente devia estar distraído. Não, ele não fez aqui. Ele levanta os 2 braços para vibrar. E aí, inteligentemente, porque ele está de frente para a goleira do Grêmio, onde o time de Santa Catarina faz o gol. E ele levanta os 2 braços
E se dá conta e aí se dá conta. E aí ele gira e com os dois braços ele aponta para o centro, como se tivesse apitado o gol. Mas tinha uns coleguinhas aqui que na hora do gol levantavam, mas é porque estavam levando o microfone o microfone. Isso era uma estratégia. Chegava até mas alguns tinham que balançar a mão, né? Pior é que a gente levantava o microfone. Mas era aqui, os dois lados. Esse lance, Rec, são imagens da internet, então não são tão boas assim, mas dá para ver o movimento do árbitro, nessa imagem mais aproximada. Ó. Ele balança a mão ali. Mas isso é vibração. Não. Diz... Não é. Só um pouquinho. Isso aqui não é comemoração do gol. Pode ser. Discreta, né? Tem um áudio. Eu recebi, inclusive, um vídeo da Fox, em que a maior autoridade em arbitragem da história do futebol brasileiro, que é o Carlos Simon, ele é taxativo. Meu colega de faculdade. Isso não é motivo, isso não é vibração. Não, os analistas disseram que ele estava tentando a comunicação com os auxiliares para confirmar o gol. Não, mas tá certo, Simon, tem que botar panos quentes. Mas que eles... Não, que parece, pode ser que não seja. É igual o Tenorex. Não, um pouquinho, o cara mexe a mão. Rec, 45-36 só não vale para quem tem 36. E tu debocha mais do que o auditor, diz o Cid Vaz de Alvorada. Não, eu acho que é interessante ter 45-36. O que eu quis dizer é que agora começa do zero. O que vale, o que sufoca é a sequência. Claro. Tanto é que o Grêmio começou a dizer que era final de Copa. Não. Sim, porque já veio dois. Claro. Só um pouquinho. O ano que vem é taco a taco. Só um pouquinho. Tu queres... Eu disse que eu ia tomar. Só um pouquinho. Tu queres me dizer, então, que se o Grêmio... Bom, se o campeonato não vale nada, só um pouquinho. Tá 0 a 0 Só um pouquinho. Tu queres me dizer que se o Grêmio passar mais 5 anos sem ganhar, uma vez ganha o Juventude, uma vez ganha o Internacional, uma vez ganha o Caxias, uma vez ganha o Internacional, outra vez ganha o Brasil de Pelotas. Quase assim de 2002 para cá. E tu quer dizer ganhou 3 títulos. Isso não dói? O Cruzeiro não dói, mas o que o REC está querendo dizer é o seguinte, é que se o Grêmio ganhar no ano que vem, por exemplo, a flauta que vai acontecer vai ser o gremista dizendo, eu sou o campeão. Aí o Colorado, porque nos últimos 6 eu ganhei, 2 eu ganhei, vive de passado é museu. Ou vão dizer... vai ser esse discurso. O que vai valer a partir do ano que vem, quem ganhar, vai ser em cima disso. Mas seria um sufoco infernal o Inter poder ser octa. Nossa, tá louco de novo? Repetir a década de 70. É diferente, é completamente diferente. Seria um sufoco, tá louco. Completamente diferente. Vamos fazer o intervalo e já voltamos. Manda um abraço. Voltamos, olha aqui, ó. Boa noite. Avisa o professor que o Inter só chegou na frente do Grêmio porque não pegou o Noia na semifinal. Também acho. Concordo. Quem é que... André de São Leopoldo. Concordo contigo, André. Boa noite, Rec. Pergunta ao professor qual foi a última vitória do Inter em Grenal. Olha, tu vê, eu por educação, por respeito, eu nem disse que além de ter 45-36 em Campeonato Gaúcho, o Internacional também já ganhou mais Grenais do que o Grêmio. Então, parem. Os dois são gigantescos. Os dois são clubes muito grandes. Mas é isso que é bom, de provocar. Maurício, pesquisa aí para dizer pro professor quando é que foi a última vitória do Inter em Grenal. Quando é que foi? Eu não me lembro. Nós estamos em 2017. Isso. 2016 houve 2 jogos. Foi em 2015 com o Argel 1-0 contra o Roger. Com o Trator, não? Senão o Trator estava lá no... Foi o Roger Trator, o Argel Trator no Campeonato Brasileiro de 2015. Segundo turno. 2016... O Trator não passou. Não, 2016. 2016. Ano passado, não, então. para aí, não. Ano passado foi o... Não, o Argel não jogou, talvez no Gauchão. No 2015 o Argel subiu, não foi? Foi 2015. E aí ganhou no final. 2016... No final ele ganhou? Segundo Grenal... Não houve Gauchão, não houve Grenal no Gauchão no passado? Não houve. Claro que houve, obrigatoriamente. Vamos lá, os últimos clássicos. Vamos lá. 4 de março de 17, 2-2. 23 de outubro de 2016 pelo Brasileirão, 0-0 na Arena. Dia 3 de julho de 16, Campeonato Brasileiro, 1-0 Grêmio no Beira-Rio.
Gol do Douglas. 6 de março de 2016. Gauchão em Primeira Liga, 0-0. Última vitória do Inter, 22 de novembro de 2015. 1-0, gol do Vitinho. É o que eu falei. Não, quer dizer, se tu pegar os últimos 5 Grenais, o Grêmio ganhou 1, o Internacional ganhou 1 e houve 3 empates. Cara, isso aqui que o juiz que sacode, grande superioridade. Aqui, ó, o juiz sacode o apito para tirar a saliva. Deve ter sido isso. Pode ser. Essa tá boa. Rec, posso aproveitar para mandar um abraço pro Guilherme, pro pessoal lá do Zé Café da Padre Chagas, porque eu almocei lá hoje e impressionante, assim, a audiência do Cadeira Cativa. Do Carlo e do Sandro, né? São os dois sócios, né? É o mesmo proprietário do Guatemi? Sim. Sim, é o mesmo de todos. É ali que eu tomo. O Carlo e o Sandro, são 2 irmãos. O Carlo foi meu colega na TVE. E realmente, assim... A comida é boa. Carlos Zanetti e o Sandro Zanetti. E ele... e o Guilherme, que é um dos caçoeiros, dizendo que te acha brilhante. Mas brilhante, eu achei que ele achava bonito. Aí, aí era muita mentira, né? Até condiziria mais com a realidade. Olha, Serginho, depois que a minha sogra reclamou que o REC tem cantado pouco, aí eu realmente desisti da Professor, olha aqui, ó, ela é de bom gosto. Boa noite, REC. É de aniversário amanhã, né? Espero que tu a cumprimentes. Como é o nome dela mesmo? A dona Jussara. Dona Jussara. Parabéns, dona Jussara. A senhora é especialista em análise de quem tem competência em cantorias. Entende muito de cantoria. Olha aqui, ó. Boa noite, REC Bancada. Por onde anda o Alaor? Alaor Veríssimo. Que não iria, já comprou passagem. Sexta-feira estará aqui. Sexta-feira. Mas ele não vai para Londrina? Vai. Sexta-feira ele vem aqui. Por onde anda o Alaor? Convida ele para ir ao programa. Jurava de pés juntos que não jogaria a Série B. E agora, o que ele tem a dizer? Ele já veio aqui um monte de vezes. Ele seguia dizendo que o Inter não ia jogar B. Que não tinha súmula ainda. Então. Ele estava confiante que o TAS daria ganho de causa ao Inter. Luiz de Canoas. Bom, eu já estou na capa da gaita que vocês estão vendo, mas... Como eu sugeri antes do julgamento que o Internacional assumisse publicamente que, independente do resultado lá na Suíça, jogaria a Série B, eu continuo com a mesma posição. Mas como é que vai fazer isso, professor? O senhor parece que bebeu bolinha de cinamomo. Por quê? Mas como é que o cara vai dizer, se nós ganharmos... Eu quero ganhar, mas quero ficar na Série B. Não, eu quero provar. Bom, eu estou dizendo a minha opinião. Eu quero provar que o Internacional não falsificou nada, que o Internacional... Mas não era isso que estava em discussão na Suíça, né? O jogador estava irregular. E que o jogador estava irregular. Agora, como o Internacional não foi pela irregularidade dele... Vai explicar isso para os torcedores mais malucos, para os outros antigos dirigentes, que o Pífero não passaram o cargo ainda, depois de todo o dano que fez para o Internacional. O do grande não cai, né? Não, ainda disse o seguinte, nós temos que ir até o final, porque não sei o quê. Mas desculpe, Rec, mas da mesma maneira como eu não acho que os vândalos que fizeram aquela vergonheira lá em Veranópolis representam a torcida do Internacional, não, né? Eu não acho que esses extremados que tu mencionasse é que representam a grandeza do Internacional. Então, eu acho que é uma questão de postura, entende? Eu acho que um clube como o Internacional, que fez o que fez no ano passado dentro do campo, eu vou ficar muito satisfeito que no fim do ano o Internacional vai voltar jogando, vai ganhar e vai voltar para a Série A. Esse era jogando. O pensamento do Marcelo Medeiros, ele deixava claro. O Marcelo deixava claro. Então, chegava nos discursos a dizer, nós vamos jogar a Série B. As pessoas ficam bravas comigo. Algumas dizem, olha, o Inter acho que tirou um peso das costas. De verdade. Claro. Assim, com o que aconteceu com essa queda. Agora quem é que tá... O peso está com quem agora? São Paulo, Cruzeiro e... Quem é o outro? Ah, não. Santos? Achei que ter perdido no TAS. Não. E Flamengo. São dos que estão... Tem mais quem? São quatro. Santos. Eram cinco. Então, assim, era um peso. São Paulo, Flamengo e Cruzeiro. Era um peso. A Chapecoense também nunca caiu, não, mas... era um peso bom. Era um peso bom. Era um peso bom, Serginho. Não. Era um peso maravilhoso de carregar. Mas assim, e acho que... eu estaria pronto para continuar carregando. Mas eu acho que o Internacional precisava, minha opinião. Tem que tomar uma chinelada na bunda de vez em quando, é isso? Até porque estava muito... Tinha uma empáfia muito grande por parte... Da torcida, acho que não. Mas por parte de alguns dirigentes. Se achavam semideuses. Não é
esse, mas vem cá. É verdade, Não tinha uns caras que achavam que mas eram os donos da e não achavam antes, e continuam se achando, são pessoas assim. Claro. Eles não são assim porque o Internacional nunca mas é caiu. claro, mas só que essas pessoas continuariam mandando pro professor. Esse é o problema. Aumenta a soberba, professor. Mas eles eram Zé eles iam continuar mandando, eles iam continuar no clube. Se quando o clube algum não caísse, dirigente essas do pessoas Internacional continuariam. começou com a bobagem na minha opinião, campeão mundial FIFA, tu é testemunha. E eu, em todos os programas, dizia, Internacional é campeão mundial, como o Grêmio é campeão mundial, ponto final. Campeão mundial é a panela Frigigold, também. professor. Essa aqui tem todos os títulos possíveis e imagináveis. Todo mundo quer ter em casa. E só tem vantagens. Dura mais, você pode pagar em prestações, você não vai precisar utilizar nada mais do que um papel toalha para limpar, você vai ganhar saúde porque vai controlar o colesterol, você vai economizar não só em material de limpeza, como também em óleo, para adequar qualquer tipo de cozimento. É mais fácil, é muito difícil de errar qualquer tipo de preparo nesta panela. E quanto mais você ganha, mais você ganha desconto comprando a Frigigold, ligando para 4003-4220. Se comprar uma panela, ganha X, 2X, 3X e aí vai. E sempre cabe o chorinho, dizer, eu estava vendo o REC, eles querem para eu negociar bem, já é bem negociado, já é bem pedalado, pode pagar o bloqueio bancário, pode pagar o cartão de crédito e veja quantas outras vantagens. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 4003-4220, você liga, fica registrada a ligação. Amanhã lhe retornam bem cedinho, amanhã mesmo você já recebe as panelas, ou quem sabe já lhe liguem hoje à noite mesmo. Frigigold, essa é a pedida. E tem uma coisa que casa bem com o Frigigold, porque para o cara comer bem, tem que estar com os dentes em dia. Quero mandar um abraço para o Dr. Charles, para toda a equipe da Oralsim, que a partir de hoje estão anunciando conosco, e a Oralsim Implantes, ela é uma realidade em todo o Brasil. Daqui a pouco eu vou dar todo o recado da Oralsim. Eu queria só fazer agora, brevemente, uma saudação e já vou falar das grandes vantagens dessa semana do Dia das Mães. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis, chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Vá conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade, a eficiência dos serviços prestados. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis. Na Zona Sul, agora na Venceslau Escobar, tem aluguéis, condomínios e vendas, bem como tinha no endereço tradicional. Venceslau Escobar 1786, e o tradicional segue lá na José do Patrocínio 381-385. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265. A Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio, pois são mais de 40 anos de credibilidade. Beckley Fish alerta. Direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir, consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão.
Informe-se pelo 3239-6689. Está pensando em negociar seu carro ligeirinho? Deixa na Rispoli Veículos. Lá sai negócio sempre. Lá você consegue preço mais justo do mercado. Até porque você coloca o preço no seu automóvel. Fique tranquilo. A Rispoli tem a melhor equipe de vendas do setor. O carro é vendido, ligeirinho, já sai transferido junto ao Detran para não ter enrosco. Não corra riscos. Rispoli Veículos, 47 anos de credibilidade. Rispoli, cada vez melhor. Ipiranga, esquina Barão do Amazonas. Ligue 33-36-18-18. Tabacaria Aimoré, desde 1952, proporcionando aos clientes de várias gerações um amplo mix de produtos. Charutos e acessórios, presentes qualificados para todas as ocasiões, chapéu Panamá, Chaplin e cartolas, canetas, canivetes suíços, carteiras de couro, réplicas náuticas, jogos de xadrez, gamão, pôquer e outros, bottoms e pingentes de profissões e maçonaria. O atendimento pessoal é a marca da nossa tradição. No térreo do Shopping Total, loja 1135, telefone 3018-7015. Cachorro quente do R, essa tradição, é uma gostosura, né? O original em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. É o charme. Atende diariamente das 11 da manhã até a meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais, não compre gato por lebre. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Esses que você encontra no shopping center, nos shoppings, é uma imitação barata. Loja Inter... Não é imitação, não consegue imitar. E é não uma criação ruim. E nem barata é. Não é barata, é mais cara, inclusive. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. JR Churrasqueiras. Essas não racham. Adquira sua churrasqueira pré-moldada por preços imbatíveis. Produtos 100% revestidos com tijolos refratários na parte interna. JR Churrasqueiras, maior garantia e vida útil para a sua churrasqueira. 3104-4151. jrchurrasqueiras.com.br. Sexta-feira, pode deixar aí o recado, é o dia especial para as mães na Oralsim. Você, mamãe, você, vovó, quer realizar um implante dentário? Agora é sua vez. Vamos mudar de vida? Aproveite uma grande oportunidade, um formato de atendimento incomparável, igual amor de mãe. 3076-4343. Você liga 3076-4343 e agenda a sua avaliação. Diga que assistiu aqui o recado. Ou então mande um WhatsApp para 99951-4343. 99951-4343. Oralsim Porto Alegre, sua referência em implantes dentários. Responsável técnico, Dr. Charles Iarque, CRO 22531 e EPAO 3523. Dr. Charles Iarque, que conhece o rengo sentado e o cego dormindo, viu, professor? E o cego dormindo. Conhece tudo em dentes, né? Aquela dentadura que fica balançando, parece escola de samba. Que já deu, né? Não precisa mais, né? E olha, hoje o implante está ao seu alcance. Então, mãos à obra. E tem presente melhor para a mamãe do que deixar com a mobília nova, né, professor? Já voltamos. Horas 25 minutos e meio. Professor, o senhor acha que o Inter sobe em primeiro, segundo, terceiro ou quarto, ou não lhe interessa isso? O senhor gostaria de ter uma faixa de campeão da segunda divisão? Não faço a mínima questão. Comemoraria na Guete, professor? A minha faixa é subir. E deu. Sem comemoração, sem nada. Qual é o título que você almeja esse ano, Serginho Schiller? Campeonato Brasileiro, Libertadores da América. Do mundo, campeão mundial do FIFA. FIFA. Esse não está me faltando ainda.
Campeão mundial FIFA. Aí depois tentar ser campeão de tudo. E aí tu vai vir aqui e vai fazer uma homenagem pro presidente Piffer. Se quiser tentar ser campeão de tudo depois. Vamos ver esse ano, vamos ver se o Inter consegue ser campeão de tudo, confirmar. Aí, professor, agora é possível. Mas não é para mim, é para a infelicidade do presidente Pífero, que disse uma bobagem. O que você vai fazer? Não, campeão de tudo não era o presidente Pífero só. Era o slogan do clube. Quem é que bancou o slogan? Clube grande não cai, de quem é? Não, clube grande não cai, eu acho que é jamais dele antigo, também. Hein? Não, é dele. Que mas isso? ele tem essa competência toda? Mas que competência? Para fazer frases? Ou tem um frasista que passa para ele. Bom. Isso já acontecia também. Outros clubes também acontecia muito. Já teve dirigentes. Começamos a nos entender. Já teve dirigentes no Grêmio. Campanha de marketing. Já teve dirigentes do Grêmio que não conseguiam falar no Grêmio sem dar um cutucão no Internacional. Entende? Então, assim, existem essas figuras no futebol. O futebol tem que conviver com esse tipo de gente. Eu prefiro conviver com alguém do nível do Marcelo Medeiros, do Romildo Bolzan. Só isso. Boa noite. O programa é fora de série. Parabéns, eu concordo. O futebol gaúcho está perdido, pois enquanto o D'Alessandro comemora que chegou na frente do Grêmio, na Espanha, Cristiano Ronaldo e Messi comemoram os títulos ou o prêmio de melhor do mundo, Augusto de Alvorada. Cristiano Ronaldo só foi Cristiano Ronaldo porque ele não jogou na época do Renato. O Renato jogava mais que ele. É, claro, e o meu cabelo cai nos olhos. Só um pouquinho. Só tem que dizer para esse telespectador de Alvorada que o Cristiano Ronaldo sozinho ou o Messi sozinho ganham mais que todo o elenco do Grêmio do Internacional. Em um mês é capaz de ganhar mais que o ano inteiro. Mas sozinho também não ganharia nada. Então não se compara Grêmio Internacional. Eles não ganham 8 milhões por mês ou 11 milhões por mês. Olha, não sei, Rex. Não sei. O Messi, o Cristiano Ronaldo, por favor. Parei porque eles ganham o salário de Luiz Carlos Reck. Só por senhor ir para casa. O salário deles é equivalente ao de um grande jornalista. Mais brabo ainda, professor. Mais uma para o professor. Se pegar os 7 ou 8 últimos Grenais, ainda tem um 5-0 e um 4-1 do Alain Ruiz. André de São Leopoldo. Cristiano Ronaldo, 80 milhões por temporada. Tchau.